E eu quero te convidar para participar do programa através do vidamelhor@redevida.com.br. Você pode e deve participar com a sua pergunta. Hoje o nosso tema de saúde é vitiligo. Para quem não sabe, vitiligo são aquelas manchinhas brancas. Se você está com uma preocupação em relação até alguma manchinha que tenha aparecido aí no teu corpo ou no corpo de alguém que você gosta bastante, já pode enviar a sua pergunta. Ou até mesmo pelo telefone 0 operadora 11 2202 8432, tá bom? Participe, porque o programa é nosso. E eu recebo aqui a doutora Carolina Marçom, que já tá pronta, me esperando. Muito obrigada por ter vindo. Vamos sentar pra gente conversar, Carol? Porque esse é um tema que eu escolhi a dedo, sabe? Me preocupa muito, porque como mãe eu sei que se surge uma manchinha nos filhos, a gente fica logo apavorado. Eu já vi pessoas com vitiligo num estágio mais avançado e aí as manchas tomam conta do corpo todo. E é uma coisa que todo mundo, no fundo, não quer ter, né? Quer prevenir. Tem um certo trauma, eu acho, das pessoas em relação a isso, né? Parece uma manchinha branca, já acho que é e tudo mais, mas não é bem assim. O que é o vitiligo, na verdade? Na verdade, o vitiligo, ele é uma doença de pele que acomete mais ou menos 1% da população mundial, né? E é caracterizado pelo aparecimento dessas manchas brancas que podem ser localizadas, pode ser uma mancha única, só num segmento do corpo, ou pode ser generalizado, né? Tem até um tipo de vitiligo que se chama vitiligo universal, em que basicamente todo o corpo está acometido por essas manchas, né? E a causa exata do vitiligo não é muito bem compreendida, né? Existem algumas teorias, mas o que acontece é que ocorre uma destruição progressiva dos melanócitos, que são as células responsáveis por dar a pigmentação da pele, né? Então, em algumas áreas do corpo, por uma determinação genética, né? A gente sabe que mais ou menos 20% dos pacientes que têm vitiligo têm um parente de primeiro grau, ou seja, mãe, pai, irmão, né, ou filho acometido, né? Então é geneticamente determinado e vão aparecendo essas manchinhas brancas, né? Pode aparecer em qualquer... Não é contagioso, em hipótese alguma, não. Né? É geneticamente determinado, então ocorre a destruição. A pele é totalmente normal, a não ser pela ausência dos melanócitos, que são essas células que dão a coloração, né? E tem muita gente que acha que é mais comum nas raças de pele mais escuras, né? Nos negros, nos pardos, mas não é. Acomete igualmente toda a população. É que nas pessoas que têm pele mais escuras é mais evidente. Então dá essa impressão. Fica aquela mancha branca perto de uma pele mais morena, né? Porque quem é clarinho, basicamente quase não dá pra ver se não toma sol. Existe alguma região do corpo onde ele começa com mais frequência? Começa com mais frequência nas áreas expostas ao sol. Então, face, pescoço, extremidades, né? E pode ou não progredir. A evolução do vitiligo é muito variável, né? Ele pode desde ser localizado e assim ele iniciar e permanecer assim para sempre, como progredir para todo o corpo. Ah, não é que vai aparecer uma manchinha e vai necessariamente progredir para todo o corpo? Não necessariamente. Pode ficar só naquela manchinha. Pode ficar só naquela manchinha. Mas tem uma forma, por exemplo, da gente segurar esse vitiligo para que ele não espalhe pelo corpo todo, para que ele fique ali ou não? Existem algumas formas de tratamento para tentar estabilizar, né? Nos casos que as lesões são disseminadas e que estão progredindo, que a gente diz que é uma doença em atividade, a gente faz intervenção com medicação. Existem algumas formas de tratamento como a fototerapia, medicações de uso tópico que mexem com a imunidade, porque tem um componente aí, uma das teorias em relação à causa do vitiligo, diz respeito à imunidade, seria uma doença autoimune, né? Tanto é que, ou seja, a gente produz anticorpos contra essas células que produzem o pigmento, né? Tanto é que muitos pacientes que têm vitiligo têm uma associação com outras doenças clínicas, né? 30% dos pacientes, por exemplo, têm doença da tireoide, né? As doenças da tireoide de componente autoimune, né? Como a tireoide de Hashimoto, a doença de Graves. Então, tem essa associação. Então, quando a pessoa tem vitiligo, pode ser um indício de que ela tem uma outra doença? Sim, sempre que a gente bom fazer uma investigação, então? Sempre. Sempre que tem um caso de vitiligo, a gente faz uma investigação com os exames laboratoriais para ver se não tem nada associado. E acompanha sempre esse paciente. Olha, isso é bem bacana da gente chamar, inclusive, a sua atenção, se você foi diagnosticado, tem vitiligo, e se você não sabia disso, é importante você conversar com o seu médico, ou com outro médico, com um clínico geral, e falar, eu tenho vitiligo, e eu ouvi no Vida Melhor que pode ser que tenha alguma relação com outra doença.
doença, como, por exemplo, uma disfunção de tireoide, né? E aí você faz toda essa variedade de exames, que são exames laboratoriais. Laboratoriais, né? Então, tireoide é mais comum, mas diabetes também tem uma relação com vitiligo, né? Uma doença que se chama anemia perniciosa, que é um tipo de anemia também de característica autoimune. Então, tem sempre que investigar. Né? Você falou que normalmente ele aparece nas regiões que são expostas ao sol. O sol é um fator que colabora para que esse vitiligo fique mais intenso? Ele espalha pelo corpo? Não colabora. O que, assim, tem uma relação de fator desencadeante, por exemplo, é uma queimadura solar. Porque o que acontece no vitiligo é que tem uma alteração que a gente chama de fenômeno de Koebner, né? Que toda vez que você tem um trauma local na pele, pode manifestar a doença. Então, vamos supor, você machuca, você toma sol em excesso, tem uma queimadura solar, isso é um trauma para a pele. E aí pode aparecer nesse momento o vitiligo. Né? Então, não é a causa, mas propicia, é um fator desencadeante. O sol, o que acontece é que a gente sempre orienta os pacientes que têm vitiligo a protegerem, usarem filtro solar, né? Fazerem a proteção solar de forma adequada, porque as áreas que têm manchas brancas são áreas mais desprotegidas, que estão mais sujeitas a queimaduras, ao aparecimento de câncer de pele, né? Porque a melanina é um pigmento que protege a pele, é como se fosse um fator de proteção solar natural. Né? Então, nas áreas que não tem melanina, tem muito risco de ter essas queimaduras. E fora isso, você acaba, quando o paciente se expõe ao sol, bronzeando as áreas que não tem lesão e não bronzeando as áreas que tem lesão. E aí destaca o vitiligo, ele fica mais aparente. Então, porque a questão do sol é essa. A área que tem a lesão, ela também vai ficar bronzeada, não? Porque não tem ela ali. Não tem ela melanina. Continua branca. Ela queima, né? Porque a melanina, ela é como se fosse... Ela é um pigmento que se dispõe ao redor do núcleo da célula e protege. Então, por isso que quando a gente toma sol, bronzeia, porque você ativa esse mecanismo de proteção da pele. Em quem tem vitiligo, nas áreas brancas, não tem produção, não tem melanócito. Não fica nem vermelho? Fica vermelho. Fica vermelho, mas não bronzeia. Então, queima, é queimadura, porque vermelhidão significa reação inflamatória e significa queimadura na pele, dano de DNA e tudo mais. Então, a gente sempre orienta muito bem os pacientes para protegerem do sol. Tá. E quando a gente fala de proteção do sol, né, as pessoas em casa às vezes acham assim, a proteção do sol quando eu for à praia. Mas não, é o tempo todo, né? Sim, até dentro de casa, através do vidro da janela, a pessoa, ela recebe. Sim, mesmo porque a gente mora no né? Brasil e aqui é sol quase... Agora, né, nessa época, essa semana tá frio, tá chovendo. Aqui em São Paulo, né? Porque tem lugares lá no mas a grande que parte E mesmo assim, em dias nublados, passa radiação, então tem esse risco de câncer de pele, de envelhecimento, no vitiligo em si, mais o risco maior de câncer de pele nas áreas brancas. E que fator de proteção solar seria, então, indicado para quem tem vitiligo? Porque é uma região completamente branca, né? Sim, o fator tem que ser, no mínimo, 30, né? Então, sempre reaplicando. Acho que no dia a dia não precisa reaplicar de 2 em 2 horas, na praia sim, né? Sempre na praia procurar usar fator de proteção que a gente chama de protetor mineral, que faz barreira física, né? Que é um tipo de substância que faz uma barreira como se você pintasse um vidro transparente de branco. Ele não deixa passar por fazer essa barreira física, não química. Então, que é bem orientado para quem tem vitiligo. Né? E no dia a dia, passa de manhã, reaplica na hora do almoço. Se for se expor ao sol, reaplica de novo. Ok. Né?